foi tua chegada aí, não? Que a primeira Copa do Mundo tua foi em 82, né? Como é que foi tua chegada na seleção brasileira antes da Copa? Se foi já categoria de base ou foi já direto no profissional, como titular ou como assistente? Como é que foi tua chegada? Eu conheci o Tele Santana em 1979 no Palmeiras. Eu já estava no Palmeiras quando o Tele chegou. E ali fizemos um bom trabalho lá, chegamos até a semifinal do Campeonato Brasileiro, chegamos às finais do Campeonato Paulista, e aí, entra 1980, o Tele foi para a seleção brasileira e me levou. E logo de cara tinha um torneio lá em Toulon, e eu fiquei responsável pela preparação física da seleção brasileira nesse torneio, que é um torneio de jovens lá, né, até 23 anos. E fomos campeões lá. E o Tele, inclusive, foi para lá para acompanhar todo o torneio. E de lá a gente deu continuidade com a seleção principal. Eu dividi o trabalho com o Gilberto Tim. O Gilberto Tim, na realidade, ele tinha a chefia, era dele, né? Mas a gente dividiu o trabalho. Gilberto Tim, que estava no Internacional, né? Inter de Porto Alegre. Estava no Inter de Porto Alegre. O Tele chamou o Gilberto Tim. Eu trabalhava com ele no Palmeiras. Ele vai para a seleção em 80 e aí eu fui junto com o Tele para a seleção. E a partir de 80, aí fomos até a Copa de 82. Vamos junto, né? Fomos junto. Por aquilo tudo. Para aquilo tudo lá, para a Espanha, Portugal primeiro, depois Espanha. Eliminatória primeiro, né? Eliminatória foi eliminatória que, diferentemente do que é hoje, né, eram grupos tinha 2 grupos de 3 e um grupo de 4, né? E o nosso grupo de 3, a gente passou nessa eliminatória. Venezuela e Bolívia, né? Bolívia, né? Venezuela e Bolívia. Pegamos aquele campo bom lá de Venezuela, né? Venezuela, véspera do jogo, cheio de caco de vidro, catando caco de vidro, os caras jogaram maré com pedra e caco de vidro. O Zico olhou para trás assim para treinar lá, pô, um lado da trave era mais baixo que o outro. Os caras da FIFA chegaram lá, tiveram que arrumar atrás. Era muito amador, né? Pra falar a verdade, o futebol nem era profissional na Venezuela, né? E ainda expulsaram 2 nossos, né? Perdemos 2, o Sérgio e Paulo Isidoro. Paulo Isidoro. Tivemos um pênaltizinho no final lá para garantir 1-0. Mas era isso. E depois a gente ganhou Bolívia e tal. Ganhamos da Bolívia lá de 2-1, né? E depois 2-1, e aqui 6. Foi 6. E também foi expulso o Cerezo, né? Cerezo. Incrível, foi expulso, ficou fora do primeiro jogo da Copa. O Tele, que era um mal disciplinador, tinha jogadores dele. Acabava sendo expulso. Foi para a Copa. A Copa, todo mundo fala daquela seleção e tal, e a gente tem que falar mesmo que foi um trabalho bem feito. De todas as Copas, né? Você, lógico que vai numa Arábia, num Emirados, você não espera tanta coisa, né? Lógico, você vai para disputar a Copa, não vai para ganhar. E às vezes a possibilidade de dar uma zebra e passar para outra fase, né? Mas aquela que você disputou foi talvez assim a Copa que mais te deu tristeza, porque inclusive a véspera do jogo, se não me engano, era o teu aniversário, né? Véspera do meu aniversário. Do seu, Véspera do meu aniversário, 5 de julho. Realmente assim, foi uma Copa, primeira Copa nossa, né? Aquela expectativa toda. E não só a expectativa de você disputar uma Copa, mas disputar uma Copa e ganhar, né? Porque a nossa seleção, pô, era maravilhosa, ela vai jogando por música, né? E assim, o grupo também, né, Zico? Pô, que uma família praticamente que se formou ali, o banco, todo mundo torcendo a favor, né? Não tinha esse negócio de a inveja do cara do banco querer ser titular, qualquer coisa, a não ser um lá que destoou um pouquinho. Nosso amigo Batista que destoou um pouquinho lá no grupo. Mas tudo bem, faz parte. Mas, pô, aquela seleção merecia ter ganho a Copa, sem dúvida. A gente lembra que quando a gente chegou lá no Masbador, lá no hotel lá em Barcelona, que o Giolite Coutinho chegou com um pacote na época, fax, né? Não tinha e-mail, essas coisas. Fax. Acabou a bobina do hotel de tanto fax que chegou lá. Mais de 1000 fax lá, do mundo inteiro, elogiando a seleção brasileira. Muita gente falou assim, eu não preciso continuar assistindo mais, porque a minha seleção favorita já caiu, mas o mundo inteiro mandou fax lá. E para mim, para minha tristeza, né, além de ter caído fora da Copa, véspera do meu aniversário, imagina o aniversário que eu passei, né? No dia seguinte, né? Realmente foi... Preparando para viajar de volta. Preparando para voltar.
Infelizmente, né? Mas foi uma primeira grande experiência para você, né, como profissional. Sem dúvida, sem dúvida. Pô, olha, eu chego à seleção em 1980, eu comecei como primeiro preparador físico do Palmeiras em 77. 3 anos depois eu estava na seleção brasileira principal. Mais 2 anos eu estou numa Copa do Mundo. Quer dizer, eu me formei em 75, com 7 anos de formado, cara, eu já estava trabalhando no Palmeiras, numa seleção, chegando numa Copa do Mundo. Imagina a felicidade, né? A alegria de estar participando de um sonho de qualquer profissional, né? Tanto como um atleta, como também de um profissional de comissão técnica, né? Então, assim, a felicidade é muito grande, né? E aquela coisa, aquela expectativa, aquele entusiasmo de estar participando de uma primeira Copa, né? Que para a gente é tudo novidade. E para quem nunca foi, não imagina o que é você estar numa Copa do Mundo, né? O plano da preparação física para aquela Copa do Mundo tinha alguma coisa de especial ou não? Hoje totalmente diferente e menos tempo, que você já pegou até com menos tempo em 2006. Sim, né? Sem dúvida. Mas... É assim, eu sentei com o Gilberto Tim, né? Naquela época a gente não tinha essa coisa da fisiologia ainda tão aplicada, fazer as avaliações, né? A tecnologia que hoje tem, para você fazer as avaliações. Então, algumas coisas que nós fizemos ali foi propriamente uma coisa mais até empírica, né? Para que a gente tivesse ideia de cada atleta. O Gilberto Tim tinha muito aquele negócio de trabalhar força, né? Que ele usava muito força trabalho de força. Né? Tinha que botar o pé aqui na cabeça, né? O alongamento era comigo. O alongamento era comigo. O alongamento, eu comecei a fazer alongamento, trazer esse trabalho de alongamento, que é um trabalho de um americano chamado Bob Anderson, em 1978, final de 1978 no Palmeiras. Aí em 79 nós passamos o ano inteiro já fazendo esse trabalho. Tivemos apenas 2 problemas musculares durante a temporada inteira. Em 1980 eu trago para a seleção e era a única seleção que alongava naquela época. Nenhuma outra seleção fazia. Isso na Copa de 82. Já na Copa de 86 já apareceram várias seleções começando a fazer o trabalho. Esse tipo de trabalho, em 90 então já estava disseminado em todas as seleções. Então o tinha lá, malhava lá com o trabalho de força, de peso lá, e eu dava uma aliviada com o alongamento. Mas às vezes quando você ia lá para dentro para trabalhar algum especificamente, né? Ali pegava um jogador e ia para lá, você não sabia o que era o alongamento do Tim, né? O Tim exagerava. Vou falar assim. Que Deus o tenha, né? Realmente o cara é um ótimo preparador físico, muita saudade do Tim. E é lógico, pô, eu acho que sempre fica, a gente tinha todas as condições de pelo menos disputar a final, mas um dia que a gente, sempre digo, o dia que a gente errou mais do que o normal, acabou sendo eliminado, né? Eu lembro bem que eu fazia o scout, né, da partida, já fazia o scout naquela época. Nós tivemos 9 chances de gol. A Itália teve 3. E fez então, os 3. Fez. Inclusive uma que o Serginho roubou, né? O Serginho entra na tua frente com o pé direito. Se fosse com o esquerdo, eu falei, pô, se fosse com o esquerdo, tudo bem. Mas com o teu direito, não, né?